Está no ar o Primeira Página, jornalismo verdade na sua tela do Instagram, aqui na Rede Relâmpago. Hoje, dia 26 de abril de 2021, são 22 horas e 45 minutos. E a partir de agora você fica comigo com as maiores notícias, as notícias, tudo, aliás, que foi notícia no Brasil e no mundo na data de hoje e em alguns dias também anteriores, né? O nosso jornalismo semanal aqui na Rede Relâmpago. Agradeço a presença da Denise Monteiro, que está por aqui também, já presente, e a todos que vão estar por aqui já no nosso Primeira Página, o jornalismo verdade na Rede Relâmpago. Aqui você não fica sem informação, aliás, você não pode ficar sem informação. Imagine se todos os brasileiros tivessem como ser informados sobre tudo o que aconteceu. Olha que coisa linda, maravilhosa. Pois é, você tem esse espaço aqui na Rede Relâmpago para você se informar. Vamos logo às primeiras notícias. Bom, para ter ideia do que está acontecendo no Brasil, a gente tem confusão em relação à Covid-19, a CPI da Covid, tem notícias de famosos, enfim, tem o clima. Você vai saber tudo por aqui. Sejam bem-vindos, excelente noite para todos, sejam bem-vindos à Rede Relâmpago. Gerentes da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, reprovaram nesta segunda-feira a importação da vacina russa Sputnik V pelo Brasil. Os técnicos do órgão apontaram a falta de documentação e possíveis riscos à saúde como alguns dos motivos que os levaram a rejeitar a vacina por enquanto. Os relatores e relatórios técnicos serviram para embasar a decisão da diretoria colegiada da Anvisa. 5 diretores vão votar ainda nessa segunda. São eles que dão a palavra final sobre a aprovação ou não da importação do imunizante russo. Então, os gerentes reprovaram, mas agora vamos ter a votação dos diretores. Então, os diretores podem barrar a decisão dos gerentes ou votarem de acordo com o que os gerentes votaram. Os gerentes já reprovaram, viu? O colegiado se reuniu extraordinariamente para cumprir a decisão do ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que concedeu um prazo de 30 dias para que a agência reguladora decidisse sobre o uso do imunizante. A Anvisa chegou a recorrer do prazo, que venceria nessa semana, mas o ministro indeferiu o pedido nessa segunda. O gerente-geral de medicamentos biológicos, de produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, informou que a Sputnik V pode ser prejudicial à saúde humana. Isso porque a vacina usa um tipo de vírus que naturalmente se replica. Abre aspas. Isso significa que o vírus deve ser utilizado apenas para carregar material genético do coronavírus para células humanas e assim promover a resposta imune. Ele mesmo se replica. Isso é uma não conformidade grave, segundo o gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes. O primeiro grande problema é que esse procedimento está em desacordo com o desenvolvimento de qualquer vacina desse vetor viral, ainda acrescentou. O que percebemos é uma falha na estratégia do controle de qualidade. A empresa não demonstrou que controla de forma eficiente os processos para controlar outros vírus contaminantes também, disse Gustavo Mendes. Numa tentativa de aproximação com o senador Renan Calheiros, do MDB das Alagoas, que seria o relator, eu estou aproximando já o que aconteceu hoje, mas vamos lá. Será o relator da CPI da Covid no Senado, o presidente Jair Bolsonaro ligou na terça-feira, dia 20, passada, para o governador de Alagoas, Renan Filho, do MDB, filho de Renan Calheiros. O gesto mostra o movimento do Planalto para abrir algum tipo de canal com o relator da CPI, já que há receio de que as investigações se concentrem apenas nos erros cometidos pelo governo no combate à pandemia. O telefonema foi revelado pelo site G1. O senador confirmou que houve a conversa do presidente com o seu filho, mas disse que esse diálogo acontece frequentemente, porque ambos precisam de uma relação administrativa em função dos cargos que ocupam. Renan garante que nunca se recusou a conversar com Bolsonaro.
Em entrevista ao Estadão, na semana passada, ele afirmou à CPI afirmou, aliás, que essa CPI poderia se transformar numa comissão parlamentar de inquisição e ter repetido que a CPI não é inimiga de ninguém, mas sim da pandemia. Então não há o que temer, né? Tem muita gente aí temendo, muitos políticos temendo essa CPI da Covid. Deixa rolar. Quem não deve, não teme. Concordam, né? Pessoal, uma liminar concedida hoje pelo juiz Charles Renaud, da 2ª Vara Federal de Brasília, impede que o senador Renan Calheiros, do MDB, tome posse como relator da CPI da Covid, prevista para começar amanhã. A liminar atendeu a um pedido da deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, aliada próxima ao presidente Jair Bolsonaro, sem partido. Abre aspas. Agradeço ao Dr. Sormani e a todos os apoiadores. Essa vitória é de vocês, comemorou Zambelli nas redes sociais. Nas redes sociais, Renan Calheiros criticou a decisão da Justiça, disse que irá recorrer e aproveitou a mensagem para acusar o governo Bolsonaro de promover medidas orquestradas contra ele na CPI. Abre aspas. A decisão é uma interferência indevida que subtrai a liberdade de atuação do Senado. Medidas orquestradas pelo governo Jair Bolsonaro e antecipada por seu filho, a CPI é uma investigação constitucional do Poder Legislativo e não uma atitude jurisdicional, escreve ele. Nada tem a ver com a justiça de primeira instância, não há precedente na história do Brasil de medida tão esdrúxula como essa. Estamos entrando no recurso e pergunto, por que tanto medo? Diz Renan. Como a gente falou na notícia passada, né? Quem não deve, não teme. Se há uma CPI para poder investigar os gastos ou o uso do dinheiro público em relação ao combate à pandemia, por favor, fiquem quietos, né? Vamos esperar ser investigado, né? Vamos lá. Eu acho, minha opinião, né, que se tem a CPI da Covid, que deixe rolar a CPI da Covid. Se não tem nada, não deve, não teme nada, bora pra frente, né? Bom, quem vai ser um dos investigados, com certeza, vai ser o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E para complicar ainda mais, olha, ele foi flagrado num shopping em Manaus sem máscara. O ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, disse que estava no local para comprar uma nova. Segundo nota da assessoria de imprensa, Pazuello usava uma máscara descartável que ficou inutilizada. Abre aspas. Ele andou exatamente 5 metros da entrada ao quiosque onde efetuou a compra, diz nota divulgada. Por ser um homem público, o fato dele ter entrado no shopping sem máscara chamou realmente a atenção. No entretanto, não foi proposital. O episódio aconteceu ontem e as fotos foram tiradas pela fotógrafa Jaqueline Bastos. Ela afirmou ter questionado o ex-ministro por não estar usando a máscara e, segundo ela, Pazuello respondeu com ironia, perguntando onde vendia a peça. A fotógrafa disse em seguida que uma mulher que estava no shopping e presenciou a cena entregou a Pazuello uma máscara que havia acabado de comprar. O uso da máscara em espaços públicos é obrigatório no Amazonas por causa de um decreto estadual. Em nota divulgada hoje, Pazuello ainda pede desculpas pelo acontecido e o correto era ter voltado e não ter entrado no shopping, mesmo estando em perfeito estado de saúde. O ministro recomenda ainda que todos continuem a fiscalizar qualquer pessoa que esteja sem máscara. Só assim protegeremos uns aos outros. Legal, Pazuello, legal a sua, vamos dizer assim, a sua lição de moral dada a todos nós. Mas você mesmo não usou a máscara ao entrar no shopping center, esse que tem uma circulação tremenda de pessoas, né? Que tipo de moral você colocou pra gente, né? Tá aqui a Cíntia, fisioterapeuta, num país em que o próprio presidente não dava exemplo a respeito do uso da máscara. Realmente, isso vai ser um dos pontos investigados, ô Cíntia. Esse é um dos pontos que vão ser investigados na CPI da Covid. E tem que ser investigado mesmo, né? Bom, gente, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou hoje a inclusão de novos grupos prioritários
definida por prefeitos e governadores no Plano Nacional de Imunização. Segundo o ministro, a medida atrapalha o processo de vacinação. Ele diz: se nós respeitássemos o nosso PNI, conforme pactuado na tripartite, ele iria melhor. Ocorre que os senhores sabem, onde há a inclusão de um grupo prioritário ou outro, isso termina por alterar a harmonia do nosso programa. As declarações foram feitas à Comissão Temporária da Covid-19 do Senado. A ida do representante da saúde acontece um dia antes do início dos trabalhos da CPI da Covid. É até um apelo que eu faço. Todos têm razão em querer ter a vacinação o mais rápido possível, mas às vezes isso atrapalha o nosso PNI, disse o ministro, que ainda admitiu dificuldade para a entrega da segunda dose da Coronavac. Segundo ele, a aplicação da segunda dose tem sido um pedido de governadores e prefeitos. E agora, em face do retardo do insumo vindo da China ao Instituto Butantan, há uma dificuldade na aplicação dessa dose. O ministro afirmou que o Ministério publicará uma nota técnica sobre o assunto, sem entrar em detalhes. Após ser questionados por senadores sobre as constantes mudanças nos prazos de entrega dos imunizantes contra a Covid-19, Queiroga afirmou que em nenhum momento o Ministério reduziu as metas de vacinação. Muito preocupa, né, a gente não ter a segunda dose da Coronavac sendo produzida. Se quem tomou a primeira dose há 28 dias atrás, ela precisa tomar a segunda dose agora. Enfim, a gente tenta visualizar o que está acontecendo com o Brasil, né, gente? Olha, tentem pensar um pouco no país, como nós estamos combatendo a pandemia. Tá bom, tá ruim, não há o que fazer realmente, vamos entregar tudo que tem para entregar, vamos começar a reabrir tudo, visitem pessoas em casa, não sei. A gente tem que pensar realmente no melhor para a gente, né? Tá difícil. Bom, pessoal, as variantes, segundo o Instituto Butantan, né? O Instituto Butantan anunciou nessa segunda-feira que os seus pesquisadores, para piorar ainda a história, tá, gente? Abre o ouvido. Seus pesquisadores do Instituto Butantan localizaram mais 3 variantes do vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19. São elas a variante sul-africana, uma variante sueca e outra que é a mutação da variante amazônica. As variantes foram localizadas por meio de sequenciamento genômico feito em amostras positivas diagnosticadas nos laboratórios do Instituto. Por ora, não é possível dizer que elas são mais ou menos transmissíveis ou agressivas do que as variantes já identificadas, chamadas de P1 e P2. Entre as 3, a que causa maior preocupação é a variante sul-africana, já localizada no Brasil. As novas cepas dessa variante foram identificadas na última semana na Baixada Santista. Anteriormente, os pesquisadores já haviam localizado essa variante em Sorocaba, no interior paulista. As outras 2 cepas, a sueca, detectada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, e a N9 em Jardinópolis, a 239 km de São Paulo, são classificadas como variantes de interesse. Elas só serão alvo de preocupação se forem encontradas novamente em novos sequenciamentos genômicos. Como são casos únicos, ainda é cedo para saber se elas são ou não as responsáveis pela explosão no número de registros no início do ano. Então, haja pesquisa e que os pesquisadores do Butantan estejam iluminados e possam trazer para a gente, à luz da ciência, se essas variantes vão ou não trazer algum perigo. Já trazem perigo, né? Porque são variantes da Covid-19, mas se elas são bastante transmissíveis, são muito transmissíveis. Comprovou que essa nova cepa realmente é super transmissível, né? Os casos de Covid-19 e as mortes têm aumentado sempre. E a gente vai registrar que nas últimas 24 horas foram registradas 1.279 mortes por Covid-19 no Brasil. Com isso, o país chegou a 392.204 vidas interrompidas pela doença. Ontem, o país superou, nos 4 primeiros meses de 2021,
o número total de óbitos em 2020. Então, quer dizer, só ontem, dia 25 de abril, nós conseguimos superar o número de mortes totais do ano todinho de 2020. Tá bom? Eu acho que não, né? Nos últimos 7 dias, morreram em média 2.451 pessoas em complicações de infecção pelo coronavírus no Brasil. Esse é o 96º dia consecutivo com média móvel acima de 1.000. Há 41 dias, desde o dia 17 de março, o índice se mantém acima de 2.000 mortos dia. O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou nesse domingo a 29.031.874 pessoas, equivalente a 13,71% da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 62.550 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com os dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa, junto às secretarias de 26 estados e Distrito Federal. Entre os mais de 29 milhões de vacinados, 12.579.000 receberam a segunda dose, o que representa 5,94% da população, com a imunização completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 79.802 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil administrou 135.352 doses até ontem. A CPI da pandemia começa nessa terça, 27, após o Brasil ter registrado 392.000 mortes por Covid-19. Ela não é a melhor ferramenta para reduzir o ritmo de perda de vidas pela doença, mas é o que temos nesse momento, uma vez que o impeachment de Bolsonaro segue uma peça de ficção. Essa é a coluna de Leonardo Sakamoto, do UOL. Ele diz que isso porque o Centrão mantém um acordo de leasing com ele, protegendo-o em troca de um quinhão do poder, cargos e emendas do orçamento. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP das Alagoas, confirmou isso na segunda, ao dizer que 95% dos pedidos de impeachment não têm absolutamente nenhuma razão de ter sido apresentado. Sobre os outros 5%, afirma que há muita pouca coisa que se salva. Há pelo menos 115 pedidos na fila ainda para serem avaliados. O que Lira esconde é o que o comportamento do Bolsonaro e a sua principal razão para que o Brasil ostente essa montanha de mortos. O presidente apostou em uma estratégia mórbida, aceleração do contágio da população em busca de uma imunidade de rebanho. Como resultado, perdemos centenas de milhares de brasileiros e demos espaço para o surgimento de novas cepas, mutações violentas do coronavírus. Lira ainda vende a ideia de que mais cedo ou mais tarde os responsáveis por esse massacre serão punidos. Mais uma vez eu digo, quem cometeu erros, dolo, falta de boa gestão dos recursos públicos com relação à Covid-19 estará necessariamente responsabilizado no tempo adequado, disse. Esse tempo adequado, claro, é igual ao fiado, só amanhã. Mas a prioridade não é de punir, mas sim salvar a maior quantidade de vidas possível, o que não vai acontecer se Bolsonaro continuar sendo Bolsonaro. O presidente da Câmara ainda galgou mais um patamar no momento desse passapano, ao dizer que em nada a CPI vai contribuir para a diminuição de mortes ou aumento de vacinas. Pelo contrário, deputado, ela pode ser a boia de salvação, segundo Leonardo Sakamoto. Seria necessária a interrupção do poder institucional e simbólico daquele que sabota esforços de combate à doença e promove a circulação do coronavírus, governando sob o lema: se pegar, pegou, se morrer, morreu. Já que isso não virá através do seu impedimento constitucional, que pelo menos aconteça pelo constrangimento público de uma CPI. O relatório final da comissão será, como sempre, terá menos poder que a transparência dos depoimentos e documentos que mostram responsabilidade do presidente pelo caos sanitário e econômico. E vai de tudo por lá ter.
incluindo a má utilização de recursos públicos e suspeitas de superfaturamento de cloroquina, indicador que a CPI pode forçar o governo a ser mais racional no trato com a pandemia e o comportamento violento de Jair nos últimos dias. Previsível. Ele ataca quando se sente acuado, fragilizado. Perceba às vezes que mostrou os dentes recentemente, por exemplo, nas declarações de que o exército estaria ao seu lado em ações golpistas, mas não estaria, ele sabendo disso, por isso o medo. Bolsonaro apareceu em uma foto com um CPF gigante atravessado por uma faixa vermelha escrito cancelado. CPF cancelado. O termo CPF cancelado, ele é usado por policiais e milicianos para designar quem morre em confronto com eles. Questionado pela imagem de um jornalista, questionado por essa imagem por um jornalista, nessa segunda em Feira de Santana, na Bahia, o presidente chamou o jornalista de idiota. A agressividade é uma cortina de fumaça, a gente já sabe, mas, novamente, medo. É amplamente sabido que ele atenta contra a vida de seu próprio povo, por isso será julgado, condenado, punido, mais cedo ou mais tarde, mas precisamos frear imediatamente as mortes e impedir uma terceira onda que se aproxime do inverno e que seja devastadora contra a segunda. Para tanto, Jair precisa ser contido imediatamente. Fecha Leonardo Sakamoto no site UOL em sua coluna. Aqui nós temos os comentários de Cíntia, fisioterapeuta. Quando digo abafado, quero dizer cai no esquecimento. E tudo é um conjunto, de existência de variantes, aumento do descuido de muitos, infelizmente. Realmente, Cíntia, enquanto tiver esse descuido das pessoas, a gente vai viver nesse ciclo. Parece um ciclo, E realmente é. A gente não consegue sair dele. Como se estivéssemos em um furacão e a gente não consegue diminuir o número de casos, o número de mortos. A gente vê tantos países aí zerando o número de mortos, Portugal hoje foi notícia de que zerou o número de mortos. A gente não teve mortos em Portugal. Não tiveram mortos em Israel, não tiveram casos em alguns lugares. Na Itália já temos abertura de museus, de teatro, de cinema, coliseu. E aqui no Brasil? Quando iremos reabrir tudo? Essa é a pergunta que eu te faço. O ator Paulo Gustavo continua em estado grave, internado na UTI no tratamento contra a Covid-19. A assessoria de imprensa do artista informou ao UOL que uma nova pneumonia bacteriana foi identificada ontem. O comunicado destaca que o problema está sendo tratado de forma eficiente. O texto aponta que evidências de melhora na função pulmonar estão surgindo, o que faz a equipe médica confiar na rápida recuperação do ator. Deus quiser, está torcendo muito por ele. Paulo Gustavo continua seguindo tratamento com ventilação mecânica e ECMO, que é oxigenação por membrana extracorpórea. Como em outros casos graves, ocorrem oscilações no estado geral, apontou a equipe médica do artista. O boletim médico publicado anteriormente foi divulgado à imprensa no dia 19 de abril e o texto foi compartilhado pela equipe de comunicação do ator. A irmã do ator, Juliana Amaral, fez uma publicação no Instagram comentando sobre o novo boletim médico e disse: "Força, irmão, te amo", escreveu na legenda da postagem. O técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dalzotto, ele um dia após ter sido extubado, ele voltou a ser intubado na noite desse domingo, de acordo com o boletim divulgado pelo Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro. Com complicações da Covid-19, o técnico Renan apresentou piora em seu quadro clínico. Vamos torcer também pelo Renan. Por complicações da Covid, o Renan está internado desde o dia 16 desse mês. O treinador ficou quase 5 dias entubado para manter o nível de saturação de oxigênio mais alto, de acordo com as informações divulgadas pela Confederação Brasileira de Voleibol, e deixou o procedimento de intubação na manhã de sábado. No entanto, seu quadro voltou a agravar no domingo, o que exigiu novamente a intubação. Vamos torcer para que tanto ele quanto Paulo Gustavo, possam se recuperar, e assim como todos os brasileiros que estão hoje sofrendo com a Covid-19, os familiares
meu beijo, meu abraço, meu carinho para todos vocês. Gente, a partir dessa semana eu vou mostrar sempre a capa da revista Veja da semana. Essa foi publicada na edição 2734 do dia 21 de abril de 2021. Diz na capa aqui, tem o Lula, né, a foto do ex-presidente Lula, dá para vocês verem aqui, e de volta ao jogo. Favorecido pela decisão do STF que o confirmou como ficha limpa, Lula intensifica movimentação política para sua candidatura à presidência em 2022. A Veja tem matérias excelentes e aqui nós temos tem uma entrevista aqui com Gilberto Tomazoni, o presidente da JBS, aqui logo na página amarela da Veja. Tem matéria com o Biden, aqui, aí o presidente dos Estados Unidos, né, sobre todos os projetos que estão ocorrendo nos States, e também várias informações. Então está lá a Veja, edição número 2734, publicada no dia 21 de abril de 2021. Entre 2001 e 2021, a Câmara dos Deputados gastou 6 bilhões e meio de reais. 6 bilhões em valores corrigidos com a cota parlamentar, a verba que cada parlamentar federal tem para reembolsos como aluguel de carros, combustível, passagens aéreas, alimentação, contratação de serviços, entre outros. Nesse período de 2 décadas, as despesas somadas equivalem ao orçamento executado em 2020 pela Fundação Fiocruz durante a pandemia global do novo coronavírus. Desde 2020, no início da pandemia, a maioria dos deputados vem trabalhando em home office. Mesmo assim, só nos 3 primeiros meses de 2021, a Câmara desembolsou 32 milhões de reais com a cota parlamentar. Os dados das despesas com a cota são da própria Câmara por meio de sua assessoria. Criada em meio a uma pressão para o aumento salarial de deputados em Brasília, a reserva desses recursos para reembolsar parlamentares gerou um efeito cascata no país. Ainda no início dos anos 2000, nas Assembleias Legislativas dos 26 estados do Distrito Federal, foram criadas normas para que as verbas indenizatórias ou cotas parlamentares tivessem o objetivo de financiar o exercício do cargo. Câmaras municipais espalhadas pelos 5.572 municípios brasileiros também surfaram na onda e adotaram o ressarcimento de gastos. Gente, quanto dinheiro, né? Bilhões são gastos com esses auxílios para os deputados. Pois é. Mais denúncia, gente. A Procuradoria-Geral da República denunciou à Justiça nessa segunda-feira o governador de Amazonas, Wilson Lima, do PSC, e mais 17 pessoas por um suposto envolvimento em um esquema de corrupção ligado ao enfrentamento da pandemia no estado. Na denúncia, o PGR estima o prejuízo superior a 2 milhões de reais aos cofres públicos. A principal suspeita é de desvio de recursos para a compra de respiradores. O governador nega as acusações. Aí, vamos abrir aspas aqui, pessoal, vamos conversar um pouquinho. Aí tem gente contra a CPI da Covid. Olha aí, governador do Amazonas está sendo investigado porque há uma suspeita de desvio de recursos para a compra de respiradores. A CPI é para investigar esses casos. E aí, por que não querem que essa CPI comece? Essa CPI, aí tira relator, bota outro que não sei o que, eu não quero esse, eu quero outro. Isso é hora disso. Vamos investigar sim. Se não der o estanque nisso aí, de repente, quanto de dinheiro está indo aí, a gente nem está vendo. E é o seu dinheiro. É o seu dinheiro, contribuinte. É o seu dinheiro. Você vai comprar um pão na padaria, você tem lá os impostozinhos do pão, que são cobrados e vão para determinados fins. Dá uma olhadinha só, tenta se informar. O mal do brasileiro é que o brasileiro não se informa, ele vai por modismo, ele vai por... não sei o que acontece, eu não sei o que acontece, não sei. Às vezes até raiva, sabia? Se informem, gente, leiam mais. Investigados pelo Ministério Público do Rio, sob a suspeita de serem fantasmas, olha isso. 5 ex-assessores do governo, presidente Jair Bolsonaro, quando ele era deputado federal, receberam 165 mil reais só em auxílios, enquanto foram nomeados na Câmara dos Deputados. Esses funcionários tiveram sigilo quebrado
na investigação contra o senador e ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro, do Republicanos, filho mais velho do presidente da República. Os dados ali obtidos também apontaram, segundo o Ministério Público, supostos indícios da prática de rachadinha, apropriação de ganhos dos servidores dos parlamentares. No gabinete de Bolsonaro, em 2 casos, valores equivalentes aos auxílios eram os únicos que permaneciam nas contas dos assessores. Tudo mais que era depositado pela Câmara era sacado em caixas eletrônicos. A prática, que é considerada de indício de rachadinha, a devolução dos salários, seria para o político que os nomeou. O Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio decidiu por unanimidade fazer uma representação pedindo a cassação do mandato do vereador Dr. Jairinho, sem partido, suspeito de assassinar o menino Henri Borel, de 4 anos. Os 7 membros do Conselho se reuniram na tarde dessa segunda-feira e, após 2h30 de discussões, entenderam que Jairinho cometeu, sim, quebra de decoro. A representação é baseada nos autos da investigação da Polícia Civil sobre a morte de Henri. Jairinho e a professora Monique Medeiros, mãe do menino e companheira do vereador, foram presos em 8 de abril por suspeita de obstrução. Notícias internacionais. A biógrafa real Angela Levin analisa que o príncipe Charles, de 72 anos, pode cortar da família real seu filho, príncipe Harry, de 36, e Meghan Markle, de 39, para economizar dinheiro. A relação do casal com outros membros da realeza estão estremecidas desde a entrevista concedida a Oprah Winfrey. Levin escreveu livros sobre a princesa Diana e Harry e concedeu uma entrevista ao programa Talk Radio. Durante a conversa, a escritora avaliou quais seriam os próximos passos da família real após a morte do príncipe Philip, que ocorreu no início de abril. As decisões serão tomadas em uma reunião da alta cúpula da coroa britânica, liderada pelos príncipes Charles e William. Segundo o Daily Mail, a ação analisada por Levin tornaria a esfera de pessoas que vivem com o dinheiro da monarquia menor. O próprio pai aí querendo tirar o filho. Mas eles são brancos, se entendem, né? Na família real é assim. Gente, os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio confirmaram nessa segunda-feira que solicitaram os serviços de 500 enfermeiros japoneses para o evento, concordando que devem ser flexíveis para evitar agravar ainda mais o sistema de saúde duramente afetado pela pandemia. O diretor-geral do comitê organizador, Toshiko Muto, confirmou em coletiva de imprensa as informações da mídia local de que a organização já teria feito uma solicitação nesse sentido à Associação de Enfermeiros do Japão. A notícia gerou polêmica nas redes sociais, onde os usuários acusaram os organizadores dos Jogos de acumular recursos médicos fundamentais enquanto o Japão enfrenta uma nova onda de casos de Covid-19. O novo estado de emergência, o terceiro, desde o começo da pandemia, foi lançado no domingo em 4 regiões japonesas, incluindo a de Tóquio, em menos de 3 meses da cerimônia de abertura dos Jogos, marcada para 23 de julho. A Olimpíada foi adiada no ano passado, como vocês sabem, em função do próprio coronavírus. Bom, um novo adiamento não surge nem na cabeça de nenhum dos organizadores, infelizmente. À noite desse domingo, ontem, dia 25, ocorreu a 93ª edição do Oscar 2021 e o mundo esteve de olhos abertos no que é mais aclamado nos tapetes vermelhos. Este foi, no sentido literal, um red carpet. Pela Union Station em Los Angeles e pelo Dolby Theatre em Hollywood, desfilaram dezenas de modelitos aos tons de vermelho que ganharam destaque. Estrelas como Olivia Colman, Reese Witherspoon e Amanda Seyfried exibiram sofisticados looks nessa cor variante e não foram as únicas. A galera, olha, as mulheres super bem vestidas e aproveitaram a cor vermelha por causa do red carpet, tapete vermelho tão dito, na cerimônia do Oscar, para poder fazer essa justa homenagem à cerimônia. Foi muito bacana ontem, muito legal mesmo.
Vamos saber agora, vamos dar uma repassada em tudo que foi notícia no Brasil e no mundo para você que ficou ligado aí e quer ser informado, para você que quer se informar bem. A gente tem notícia do BBB aqui, olha. Gil e Fiuk se beijam e pulam pelados na piscina do BBB. Sigilo mostra pagamentos a ex-assessores de Bolsonaro. Casa Civil faz lista com 23 acusações contra governo que podem ser usadas na CPI. Menina de 6 anos salva 3 pessoas após barco virar no Paraná. O super chá de gengibre com abacaxi emagrece e seca a barriga. Você sabia? Vai demorar para recuperar o Brasil depois de Bolsonaro, diz o governador Dória. Os 3 signos mais dramáticos dos relacionamentos amorosos, sabe quais são? Veja lá em noticiasalminuto.com.br. Atenção, fique atento a sinais de estresse extremo. 4 sinais de deficiência em vitamina D. Você tudo descobre no noticiasalminuto.com.br. Só dando uma repassada, uma repaginada nas notícias do Brasil e do mundo. E você já sabe como é que vai ficar o clima amanhã? Vamos dar uma olhada no tempo. No Rio de Janeiro, amanhã, nós temos a máxima de 26 graus, mínima de 22. Período de chuva. Período de chuva. Está aqui marcando 26 graus a máxima. Chance de chuva, 90%, umidade relativa do ar de 82% e ventos de 18 km por hora. A temperatura chega a dar uma subidinha lá para as 14 horas, onde chega na máxima de 26 graus. Mas depois ela cai e aí vem uma chuvinha lá, que está prevista também para quarta-feira, para quinta, e só na sexta-feira é que o tempo fica assim nubladinho, mas aparece um sol. Mesmo assim a temperatura começa a cair, viu? Até o sábado e domingo. Vamos lá. Na terça-feira, amanhã, a temperatura máxima é 26. Depois cai para 24 na quarta, 24 na quinta, com chuva, 24 na sexta, mesmo nublado, 24 ainda no sábado, mantém, e logo depois sobe para 26 no domingo e na segunda-feira da semana que vem. Então, temperatura de 26 a 24 aí até o final de semana. E para você, ficar até mais leve, depois dessas notícias todas que a gente deu, seguinte: os brasileiros poderão ver a superlua rosa na noite dessa segunda-feira. Mas ela chegará, a superlua rosa, ao seu ponto máximo à 00:32 da terça-feira, no horário de Brasília, segundo uma estimativa feita pela NASA. A Agência Espacial Americana informou que essa é a primeira das 2 superluas previstas para este ano. A outra ocorrerá daqui a um mês, vai se aproximar um pouquinho mais da Terra. O que é a superlua rosa, gente? A superlua acontece quando a Lua está cheia e em seu perigeu, que é o ponto da sua órbita mais próximo da Terra, ela parece maior para quem observa, da perspectiva do nosso planeta. Então, a gente observando a Lua, ela chega a um ponto em que ela fica muito maior, dá essa aparência. A órbita da Lua ao redor da Terra tem forma elíptica, forma oval, que se aproxima e distancia dos satélites do nosso planeta. O ponto mais próximo é o perigeu, e o ponto mais distante é chamado apogeu, onde acontece a chamada microlua. Então, quando a Lua está cheia, ela pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante do que o que habitualmente nós vemos. Nossa, meu, que terrível. Então o termo superlua surgiu também, gente, em 1979, e não é o que podemos achar de conceito astronômico. Ele é usado fora do modelo acadêmico para fazer referência à união do perigeu com a lua cheia. Então, por favor, meia-noite, deixa eu repetir aqui, 00:32 dessa terça, olhem para o céu, vocês vão ver a superlua. Deve ser sensacional, né? Eu acho que eu vou ficar acordado para poder ver. Juro para vocês. Bom, pessoal, com isso a gente vai terminando a nossa primeira página de hoje. Voltaremos na segunda-feira que vem. Nós teremos na quarta-feira uma entrevista sensacional com o cantor Nico Rezende. O cantor Nico Rezende é o convidado do Relâmpago Entrevista da quarta-feira, às 8 da noite. Nós esperamos vocês aqui. Na sexta-feira nós temos o Sex Relâmpago com a sexóloga Dayana dos Santos,
Ela vai estar explicando sobre a sexualidade. Atrações também nos preparam no próximo sábado. Sábado às 8 da noite nós temos o Relâmpago Entrevista com o presidente do Império Serrano, o Sandro Avelar, a quem eu mando beijo carinhoso para o presidente do Império Serrano. E logo depois tem o Música às 23 horas com todas as informações sobre o samba. É o tema do nosso Música dessa semana, samba. Vem sambar com a gente aqui na Relâmpago. São 23 horas e 25 minutos, nós vamos ficando por aqui. Um beijo em todos e fiquem com Deus e se cuidem, se cuidem.